Olá pessoal, sejam bem-vindos para o nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai entender como você pode estar exportando seus arquivos aqui no Canva. Bom, imagina que você criou a sua arte e ela está finalizada, como você consegue transformar ela em imagem, num PDF, ou por exemplo, se é um arquivo de mídia, você precisa exportar o seu vídeo aí, dependendo da estrutura que você venha a trabalhar aí, tá? Então a gente vai entender como fazer esse passo a passo aí. Bom, o primeiro ponto que você precisa entender é que a gente está aqui numa estrutura que, na verdade, ele está nesse formato de history, que aí você poderia ter, na verdade, várias imagens dessa, e aí você teria aqui, de certa forma, um vídeo, tá? Então, a gente vai entender essa estrutura. Por exemplo, aqui, ó, temos essa seguinte informação. Na verdade, se eu criar mais algumas opções aqui, vou adicionar alguns layouts aqui até para a gente ter essa informação. Então, a partir do momento que você tem várias telinhas dessa aqui, você pode estar criando animações, você pode estar definindo algumas transições, e aí no momento que você for exportar, que é na lateral direita aqui, você vai perceber que nós temos esse botãozinho aqui de compartilhar. Ele dá algumas sugestões que você pode compartilhar esse arquivo aqui com a sua equipe, né, colaboradores. Você vai perceber que dependendo da opção que você queira trabalhar aí, ó, você tem apenas, você pode editar, né, na verdade ele vai estar bloqueado, ou você pode compartilhar apenas um link, né. No nosso caso aqui, a gente não vai utilizar nenhuma dessas opções, depois a gente vai analisar, entender um pouco mais cada uma delas aqui, mas o ponto principal é essa aqui, ó, fazer download. Então você, ao clicar nessa opção, ele abre aqui em cima a primeira informação. Nessa primeira informação ele dá de sugestão a opção PNG. Então essa opção PNG aqui, eu diria que se você vai trabalhar com imagens, é interessante você exportar dessa forma, mas caso você necessite, precise de uma compactação um pouco maior, você pode estar utilizando o JPG. Então você vai ter uma imagem aí um pouquinho mais leve, então ele dá de sugestão PNG, que tem uma qualidade bem maior. Então você tem mais algumas opções aqui, o próprio PDF mesmo, ó, tem outras variações, o SVG, você tem a opção aqui de vídeo, né, no caso que é o próprio MP4, e um GIF aqui, caso você tenha adicionado algumas animações e precise que isso apareça na sua imagem, né? Então, uma observação, na verdade a grande maioria dessas opções aqui são relacionadas à imagem, tá? Só o MP4 aqui, na verdade que não, mas as demais aqui você pode estar trabalhando. Aí você deve estar se perguntando, mas quando eu exportar, ele vai manter a qualidade da minha imagem? Como que eu consigo definir isso? Ao clicar e selecionar aqui uma dessas opções aqui, por exemplo, como o próprio PNG, você tem essa opção aqui de tamanho. Então significa o que? O padrão que você definiu lá no início, ele está aparecendo aqui. Você tem mais algumas opções aqui, que por exemplo você pode definir, no caso do próprio PNG, um fundo transparente. Você pode comprimir esse ficheiro, né, uma qualidade mais baixa, por exemplo aqui, ou você pode selecionar, né, na verdade dependendo da opção aí, ó, nesse caso, vou manter aqui uma única imagem. Nota que ele vem previamente selecionado todas as opções. Eu tirei a seleção aqui das demais, ó, por exemplo, eu tirei de todas e deixei marcado simplesmente essa opção aqui, ó, e eu dou um concluir. E aí aqui você poderia, ó, quando ele dá essa opção aqui, você pode aumentar o tamanho, no caso aqui da própria imagem mesmo, e aí ele vai aumentar a qualidade também. Então significa aqui que quando você baixar essa opção aqui, na verdade ele vai baixar essa imagem e aí você vai ter apenas a primeira, né? No caso aqui a gente tem a primeira aqui e aí você tem essa imagem PNG. Então essa seria uma das opções aí, tá? Então você pode estar trabalhando dessa forma. É um ponto bastante interessante, né? Se vocês observarem, eu tinha marcado aqui PNG. Aqui você tem a opção de definir a página que você quer imprimir. Então, por exemplo, se você querer exportar somente uma página, imprimir ou utilizar, né? Então você pode estar utilizando somente uma página, você pode desmarcar todas, você pode selecionar só as páginas que você quer. Então tem uma, tem duas aqui, né? Nesse caso aqui, se tiver várias imagens aí, você pode estar baixando, não precisa baixar todos ao mesmo tempo. Uma observação, ponto bastante importante aqui, caso você esteja trabalhando e você tenha cerca de umas 10 imagens ou mais, quando você selecionar aqui, ele vai baixar todas as imagens. Quando você baixar, provavelmente ele vai juntar todas elas e vai baixar em um arquivo compactado. Se você estiver baixando apenas uma, ele vai baixar com um arquivo solto, tá? Então, na verdade, uma única imagem. Então, tem esse ponto aí para você observar no momento que você baixar. Por padrão, normalmente ele envia lá para a pasta de download, você precisa descompactar. Esse é um passo a passo mais simples, então a gente nem vai aprofundar muito nesse ponto aí. Então, aqui, ó, você pode voltar, né? Não quero exportar como PNG, e eu quero fazer download de uma outra forma. Imagina aqui que fosse um Reels, né? Então você tem um áudio, você tem uma estrutura aqui. Como que eu posso estar fazendo isso? Você pode clicar aqui no download novamente,
Lembra que aqui a gente pode estar alterando para um outro formato, no nosso caso aqui o próprio vídeo aqui. Então aqui ele tem algumas opções, ó, você poderia aumentar ou diminuir aqui a qualidade. Uma observação, isso aqui são um recurso premium, né, de configurações de qualidade. Então eu estou utilizando a versão gratuita, ele já está trabalhando aqui no padrão, ó, que ele fala que é até HD, tá? Então, caso você tenha a opção Premium, você pode estar aumentando isso. Aqui da mesma forma, você pode estar selecionando todos ou apenas aquela que você acredita que é o que você precisa ali, né, dentro do seu trabalho, tá? Então, também da mesma forma, você pode estar clicando aqui e fazendo o download desse arquivo. Então, as opções de exportação do arquivo aqui é bem simples, tá? Temos mais algumas configurações que você pode estar enviando de outras formas aí. Depois a gente pode até detalhar um pouco mais aí sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você quer entender sobre esse processo de exportação. Eu posso estar explicando isso de forma muito mais detalhada, montar um exemplo aqui de cada uma dessas opções, por exemplo, um exemplo só de imagem, o exemplo de imagem com carrossel para você selecionar aquelas específicas, depois como extrair, depois que você fizer o processo de downloads, o MP4 também, né, que seria a opção de Reuse e como colocar transições nesses arquivos. Então, caso vocês queiram que a gente crie um vídeo relacionado a esse assunto, deixa aí nos comentários, tá? Bom, pessoal, na verdade, essas são as principais informações relacionadas a você exportar um arquivo aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, já deixem nos comentários aí e deixem o like de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.